Quando se trata de religião, eu preciso acolher, né? Então, se a psicologia é laica, se a psicologia ela é aberta, ela precisa estar disponível também para os aspectos religiosos, né, que fazem parte da vida do paciente. Boa tarde, queridos e amados ouvintes da querida e amada Rádio Catedral e do querido e amado programa Viver Bem, que é o programa de Psicologia e Espiritualidade aqui da nossa FM 106.7 Rádio Catedral. Mais um domingo maravilhosamente abençoado, né, gente? Graças a Deus. E mais um domingo do programa Viver Bem, e o tema de hoje, vocês não vão desgrudar da cadeira ou de onde estiverem. O tema de hoje é como os psicólogos lidam com a religião e a fé de seus pacientes, de cada paciente. Para abordar esse tema, eu estou com uma especialista, gente. A doutora Mariana Veiga, ela que é da comunidade Shalom, ela que tem consultório no Largo do Machado, ela que também atende online, ela também compõe o time do Grupo Plural de Psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio. Já já vai dar boa tarde a todos vocês, e é uma honra ter a Mariana presente aqui nos estúdios da rádio, que é uma pessoa humana que eu muito admiro, a conheço há muitos anos, e cientificamente é de ponta, profissional de ponta. Vocês vão ver, vão ficar ligadinhos aí. Antes, quero convidar a cada um de vocês a nos seguir, gente, a nos seguir nas mídias. O programa Viver Bem tem o seu Instagram, que é o PGM Viver Bem. Se tiver dúvidas ou um tema que gostaria que fosse abordado aqui no programa, que é de Psicologia e Espiritualidade, é só entrar em contato pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br, que a produção acolhe com muito carinho e nos repassa. E eu, Sônia Nascimento, que estou aqui todos os domingos, sempre trago um convidado ou convidada muito especial e especialista no tema. Então, para começar o programa de hoje, eu quero dar boa tarde à psicóloga clínica doutora Mariana Veiga. Muito boa tarde. Boa tarde, doutora Sônia, boa tarde a toda a equipe, boa tarde a cada um de vocês que estão aí em casa. Obrigada por me receber, é uma alegria muito grande poder estar aqui. Muito obrigada. Doutora Mariana, é uma praxe aqui a gente apresentar e, claro, vamos referenciar o nosso Conselho Regional de Psicologia, que a doutora possa falar do seu CRP, é o nosso registro profissional, né, ativo, e falar também, eu sei que a doutora é da comunidade Shalom, mas é especialista em logoterapia. Fala um pouquinho. Sim, então, eu sou, além de ser teóloga, eu me formei depois em psicologia, e aí eu sou especialista na logoterapia, né, fiz a pós-graduação em logoterapia, agora ainda não satisfeita, eu tenho feito mestrado, né, em cognição social. Então, no assunto de cognição social, casando com a logoterapia, né, minha dissertação é a respeito, sim, da logoterapia, né, num contexto mais social, né, a cognição é a respeito desse contexto, desse olhar da psicologia para o social. Eu sou consagrada, né, também da comunidade católica Shalom, da comunidade Aliança, né? Na comunidade Aliança nós somos missionários, mas nós temos nosso trabalho, nossa profissão, né? Tem o pessoal da comunidade de vida que trabalha somente dentro da comunidade e tem a comunidade Aliança. Então, a minha profissão é fora no mundo, né? Por isso, sim, eu sou psicóloga e sou missionária também, né? É diferente, é uma forma diferente de vida. E sou celibatária, não sei, também é uma forma de vida diferente, né? Assim,
E é isso, né? Eu sou muito feliz e também sou colaboradora da Clínica Viktor Frankl, né? Tenho a alegria de trabalhar com a equipe da doutora Sônia, né, doutora? É uma alegria. E estamos juntos aí, né? E o CRP da doutora é 0571617, que o CRP é o nosso registro de profissionais ativos. Para quem não conhece essa expressão, e quem for buscar um psicólogo, né, tenha esse olhar, busque se o psicólogo é ativo. O ativo é aquele que é respaldado por um conselho que cuida dos profissionais. Porque hoje em dia, né, gente, depois da internet, do online, muitas pessoas se dizem terapeutas, se dizem... Ou seja, o que nós recomendamos, busquem profissionais reconhecidos, seja médico, seja psicólogo. Os médicos têm o Conselho Regional de Medicina. Os psicólogos têm o Conselho Regional de Psicologia. Isso significa que estes psicólogos estão em dia com as suas obrigações éticas, profissionais e humanas, porque os nossos conselhos nos auditam, né? Não é só pagar uma anuidade, é estar ativo, convergendo com o que a profissão nos orienta. Então é preciso ter esse cuidado, né? Buscar, e nós aqui no programa temos o cuidado de sempre trazer profissionais que estão ativos no nosso conselho. Afinal, doutora Mariana, vamos voltar ao tema, que é como os psicólogos lidam com a religião e a fé de cada paciente. Qual é a relação, doutora, entre psicologia e religião? Olha, doutora Sônia, a relação entre a psicologia e a religião, eu acho que é muito íntima. Por quê? Porque quando se trata de religião, se trata de ser humano, né? Só o ser humano tem religião, né? Só o ser humano tem fé, só o ser humano pode praticar religião. Então, a partir do momento que eu sou uma psicóloga que trata de uma pessoa, né? Eu sou um psicólogo que vai dar atenção para aquilo que o paciente sente, para a vida do paciente, para aquilo que ele acredita, né? Quando se trata de religião, eu preciso acolher, né? Então, se a psicologia é laica, se a psicologia ela é aberta, ela precisa estar disponível também para os aspectos religiosos, né, que fazem parte da vida do paciente, né? É fato, até porque, né, brilhante resposta, mas todos nós, seres humanos, temos uma espiritualidade, a nossa dimensão noética. A doutora também, como especialista, ela vai falar um pouquinho mais à frente, mas essa relação da psicologia e religião. Psicologia é ciência. A religião é a forma de ligar o homem a Deus. Então, muitos não têm religião, mas nem por isso deixa de ser filho de Deus, né? Nós aqui, por exemplo, estamos numa religião católica, somos aqui católicos, estamos numa rádio católica e dentro de nossos consultórios nós recebemos a pessoa humana. Então, existe uma relação, sim, entre esse lugar, mas nós, profissionais, não fazemos distinção nenhuma. Né? Não é um protocolo identificar a religião, sim, né, claro, do paciente. Mas a espiritualidade, estamos sempre atentos. Porque nós, o ser humano, é um ser espiritual. E o que a ciência, a psicologia, fala sobre a fé? Olha, a psicologia, justamente como eu estava comentando, né, a fé ela é algo intrínseco, ela está dentro do ser humano. Né? A gente pode tratar de fé no contexto religioso como aquela fé que até o Viktor Frankl, né, que é o pai da logoterapia, ele explica. A fé ela é a manifestação da nossa vontade de sentido.
né? O que é a vontade de sentido? A vontade de sentido é aquilo que está dentro de nós e que nos aponta, né, para o bem, o que é o melhor, e que na religião, né, esse sentido, vamos dizer, último, esse fim último do ser humano, na religião é chamado de Deus, né? Nós chamamos Deus na religião, né? Porém, todo ser humano, vamos dizer assim, naturalmente ele tem uma determinada fé, mesmo que ele ainda não entenda ou não acredite ou não queira pensar nesse plano transcendente, né, nessa parte, vamos dizer assim, mais filosófica, religiosa, ele tem essa capacidade de acreditar, por exemplo, num futuro, né, numa certeza de que as coisas darão certo. Acordar de manhã e acreditar que tudo vai dar certo já é um contexto de fé, né? Assim, já é uma forma de ter fé, né? Você ter o pensamento positivo a respeito das coisas que acontecerão já é fé, né? Então, eu acho que é isso. A fé, ela é humana, né? Então, assim que a psicologia, ela tem que, primeiramente, compreender, faz parte do ser humano ser um ser que crê, que acredita, né? Inclusive, estudos, pesquisas, a própria OMS, Organização Mundial de Saúde, vem reconhecendo que a fé é extremamente benéfica ao ser humano, como a doutora bem colocou, né? A fé, ela movimenta o ser humano. Fé é acreditar em algo e não invalida os avanços científicos, gente, né? A fé, eu fiz uma especialização em psicossomática há alguns anos atrás, há muitos até, inclusive como eu atuava um dia na semana na Santa Casa de Misericórdia, aqui no centro do Rio, se distinguia, que eu visitava os leitos, eu não somente, né, a equipe interdisciplinar, e me chamava a atenção os pacientes que tinham fé, que falavam da sua religião, aquele que tinha a melhora do quadro clínico desse paciente era visível. E acredito que a doutora Mariana também acompanhe isso com seus pacientes, né? Casos assim. Tem algum caso, doutora, que pudesse citar algo de um paciente que a fé dele ajudou ou vem ajudando nessa recuperação da saúde mental? Olha, acho que várias vezes a gente pode acompanhar que, por exemplo, a própria fé ou a própria prática religiosa, ela traz o bem-estar psicológico, né? O que eu estou escrevendo, inclusive na minha dissertação de mestrado, é isso, né? Assim, eu quis pegar esse assunto porque é muito interessante. Uma pessoa que tem fé, né, que acredita, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do trágico, a morte, né? Quando acontece a morte de alguém, a morte de um ente querido, né? E o paciente, ele acredita, né, ele tem fé, ele tem religião, o bem-estar psicológico dele, no momento que acontece o luto, né, a morte, lógico, ele vai sentir, ele vai ter saudade, ele vai ficar, né, triste, porém, existe uma esperança. Você vê que a própria psicologia positiva, ela tem falado hoje, né, a gente na atualidade, a psicologia ela tem puxado para esse lado positivo da psicologia, porque antigamente a gente, quando tratava de psicologia, a gente só estava focando no aspecto da doença, o transtorno isso, é o transtorno aquilo, a pessoa, o diagnóstico. O que é importante? É importante, eu tenho que ter esse olhar, mas nada me impede, pelo contrário, né, de eu ter um olhar também positivo, né, no sentido de esperança, de fé, de gratidão. Por exemplo, quando um paciente ele tem o hábito de agradecer, tá? Se esse paciente ele tem religião e ele fala sobre isso comigo no consultório, nada me impede de dizer para ele agradecer a Deus todos os dias
pelo dia, pelo que ele, mesmo as coisas difíceis, ele agradece pela dificuldade, porque até no contexto cristão, por exemplo, uma dificuldade pode ser um benefício, às vezes, no sentido de maturidade, de crescimento, de evolução. Então, se a pessoa ela tem religião ou tem fé, quando ela agradece, né, ela está olhando para o lado bom da vida, e até as próprias sinapses dela, né, os neurônios dela trabalham de forma que ela vai ter uma saúde mental, né? Ela vai ter uma saúde mental, uma qualidade de saúde mental elevada. Isso é comprovado cientificamente, né? Então eu vejo isso acontecer sim na clínica, e quando o paciente não tem fé, por exemplo, a questão da morte, eu pego muitas vezes, tem uma pessoa que chegou, o que eu faço? Eu tento levar para o lado da filosofia, né? Porque existem visões filosóficas a respeito, por exemplo, enfim, da espiritualidade ou da fé, de uma forma que você não precisa entrar na religião. Então, aí traz um pouco mais de esperança para a pessoa também, pensar, de repente, num contexto de eternidade, de alguma coisa assim, que traga um conforto, porque, de fato, assim, a meu ver, eu que sou católica, eu fico com muita dificuldade quando a pessoa, ela morre alguém e ela não tem fé, eu confesso para você. Mas a gente tem que respeitar. Então, é verdade. Gente, não é maravilhosa? Não. E o programa também é maravilhoso, mas precisaremos fazer um minutinho de intervalo, voltaremos falando dessa fé, essa fé que nos anima, essa gratidão que nos preenche o coração, que nos leva a viver a vida com mais sentido. Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem, gente, olha como esse programa é maravilhoso, já estamos no segundo bloco, faremos esse e depois o último, então fiquem ligadinhos aqui no programa Viver Bem, Psicologia e Espiritualidade. Caso percam o programa de hoje por questões de trabalho, porque está saindo para o almoço em família, neste domingo maravilhoso, não tem problema. Mais tarde, na próxima semana, o programa estará na plataforma YouTube, canal da Rádio Catedral. Bom, e o tema de hoje, que está sendo abordado pela doutora Mariana Veiga, que é missionária consagrada da comunidade Aliança, da comunidade Shalom, que é teóloga, já me enrolei aqui, tem tantos títulos, gente. É psicóloga clínica, a doutora Mariana Veiga está abordando o tema como os psicólogos lidam com a religião e a fé de cada paciente. Ela, como psicóloga clínica, atende, como muitos de nós psicólogos, né, atendemos pessoas que têm religião. Tem pessoas que falam da religião, falam de sua fé. Por que falam, gente? É fenômeno. A religião é fenômeno. Se o paciente traz questões, nós não vamos dar nenhuma direção espiritual. Isso deixa com o sacerdote. Mas ali no setting terapêutico, respeitosamente, nós vamos acolher a angústia, a ansiedade, que algumas vezes podem ser gerados em ambientes da igreja. Então, são essas questões humanas que nós, psicólogos, trabalhamos. A pergunta que chega, doutora Mariana, qual é a relação entre a prática religiosa e estratégias de enfrentamento em situações de estresse? Então, doutora, assim, a prática religiosa, ela já é em si, tá, uma estratégia de enfrentamento, tá, para questões psíquicas. Porque, por exemplo, eu não vou, óbvio, eu na clínica, eu não vou receitar para a pessoa, né, que ela tem que ir para a igreja, que ela tem que rezar, mas ela pode rezar, ela pode ir, porque a partir do momento que a pessoa tem religião e para ela vamos dizer, a oração do terço vai fazer, ou que seja, né, qualquer religião, vai fazer com que ela tenha o bem-estar psicológico, com que ela
por exemplo, diminua a insônia, tá? Isso é uma coisa que às vezes acontece. Às vezes o paciente ele tem insônia e aí ele pega o terço para rezar e ele adormece. Ele vai terminar no dia seguinte, porque ele adormece no meio do terço. Acontece muito isso, né? A prática, por exemplo, a pessoa ela está num contexto, ela tem uma fé, ela tem uma religião, mas ela está indo contra a religião dela. Aparecem, às vezes, traços, né, de ansiedade, de depressão, porque o que ela acredita mais profundamente está sendo, dentro dela, está havendo uma dualidade, ela está vivendo contra aquilo que dentro dela, no fundo mesmo, ela acredita. Então, às vezes você indicar para o paciente que ela pense a respeito disso, que ela reveja o comportamento dela, que ela volte talvez atrás na prática da religião dela, isso faz sim, tá? Isso se assemelha, não deixa de ser uma estratégia de enfrentamento contra aquilo que ela está vivendo hoje, que está trazendo a dificuldade psicológica para ela. Então, a religião, ela conversa, ela tem essa intimidade com a psicologia nesse sentido. Ela não deixa de ser uma estratégia de enfrentamento, entende? Porque traz o bem-estar psicológico, traz a saúde mental para a pessoa. Existe também o outro lado? Existe, porque quando a pessoa ela entra num âmbito já de exageros, às vezes, né? Vou deixar de comer muito porque agora eu preciso fazer jejum. Então, assim, essas coisas às vezes aparecem e a gente pode trabalhar para o outro lado, puxando o paciente já para o outro lado humano. Não, peraí, mas você é um ser humano, você tem corpo, né? Sim. Você precisa se alimentar, não é isso então que Deus quer, é isso que Deus quer para você. Então você precisa entrar na relação com o paciente. No universo do paciente. Né? Exatamente. Porque, na verdade, assim, a prática religiosa, muitos de nós, psicólogos, nos deparamos com o que hoje nós identificamos, nós da saúde mental, tanto psicólogos quanto psiquiatras, identificamos com toque religioso. Ah, sim. Então, gera o estresse. Uhum. E como a doutora bem colocou, né? Nós orientamos, fazemos intervenções salvíficas, né, como nos orienta a nossa abordagem, porque a logoterapia ela é focada, é a psicoterapia do sentido da vida, mas é focada nessa dimensão mais humana do ser humano, que é a dimensão da espiritualidade. Então, o nosso olhar, digamos, isso eu não estou dizendo, gente, que é melhor do que as outras abordagens. A logoterapia ela é complementar. É aberta. Né? É uma ciência aberta, mas é ciência validada, com estudos. Nós temos diversos cátedras, nós temos diversos autores, né, que trabalham a religião, sim, como o doutor Tiago Aquino, a doutora a doutora Mariana, que fala, Mariana Veiga, a psicóloga que falou também aqui nos bastidores, doutor Ivo. Né? Sim, então, eu estava comentando, né? Exatamente isso, são profissionais que estudam cientificamente a questão das práticas religiosas, da religião. E, claro, nós sabemos que muitas práticas, se o paciente, a pessoa do paciente, ela não tiver orientada profissionalmente falando, ela vai desenvolver um estresse e outros transtornos. Sim. E o estresse é uma disfunção. Né? E acaba afetando suas relações sociais, suas relações familiares, seu trabalho. Isso. Então, o psicólogo, ele vai fazer intervenções salvíficas, no caso. Até né? no sentido oposto, né, doutora, da palavra, né, só para complementar. Justamente como eu estava dizendo, se o paciente ele acredita, por exemplo, que para ele viver bem a religião dele, ele agora vai ter que usar a mesma roupa, nunca mais vai poder tomar banho, vai dormir no chão. Depende, tem pessoas que exageram também, né? Então, estou dando um exemplo aqui, né? Eu já vi pessoas que entraram nessa linha e aí a gente vai ter que puxar ele para esse outro lado humano, conforme eu estava falando, né, de fato. Então, são essas estratégias, né, elas se conversam sempre, né, com a religião, sim. Né? A ouvinte Sandra Mota, ela que é da São Judas Tadeu,
de Bangu, né? Ela pergunta: a fé substitui o tratamento psicoterapêutico? Então, como é o nome dela mesmo? Sandra Mota. Sandra, não, né? Não, de jeito nenhum, né? Assim, a gente sabe que nem todo mundo precisa fazer terapia. Isso, assim, tem pessoas que lidam bem com a vida, vivendo, pode viver a religião dela, vivem normalmente, mas quando uma pessoa precisa de fato, né, assim, de tratamento psicológico, né, todos podem fazer, mas nem todo mundo é obrigado a fazer a terapia, né? Agora, muitas pessoas de fato precisam do tratamento psicológico, da terapia, e assim, mesmo tendo religião, a pessoa vai precisar, né, se tratar. Muitas vezes ela vai falar de problemas de trauma, de coisas que ela traz, né, de conflitos, né, e que na clínica aquilo vai ser bem cuidado, né. A fé é ótima, ela traz sim bem-estar psicológico, pode-se dizer saúde mental, claro, mas existem demandas que só um profissional, né, seja o psicólogo, o psiquiatra, muitas vezes o remédio vai precisar entrar para ajudar. Às vezes a pessoa está ótima na fé, mas ela tem uma questão química e ela vai precisar tomar alguma coisa, nem que seja por um tempo, para se tratar, né? Faz parte. Eu diria que se apoiar apenas na fé pode complicar a questão do tratamento. Exato. A fé, ela é reconhecida como benéfica, para ajudar, né, no tratamento, nessa ressignificação do sofrimento, que a vida inevitavelmente tem sofrimento. Então, a fé ela vai sim ser auxiliar, mas não pode ela não substitui o tratamento. Ela auxilia, mas não substitui, pode gerar, e eu ouso dizer, questões mais complicadas. Então, agradecemos ao ouvinte Sandra Mota, né, que abrilhantou com essa pergunta, foi ótimo. E outra pergunta tem a ver com o fundador da logoterapia, Viktor Frankl, que foi sobrevivente dos campos de concentração, psiquiatra. A pergunta é: como Viktor Frankl associa a fé com o encontro de sentido de vida? Que bonito. Pois é. O Viktor Frankl, ele dentro dos campos de concentração, ele começou a perceber, né, que aqueles que não tinham sentido de vida acabavam, infelizmente, se tacando, né, tirando a própria vida, indo de encontro àqueles muros eletrocutados que envolviam os campos de concentração. E, por observação, ele percebeu que aquelas pessoas que tinham sentido iam sobrevivendo, como ele. E ele foi vendo também muitos religiosos e aquelas pessoas, aqueles mártires da igreja, né, como, por exemplo, São Maximiliano Kolbe, né, que foi um que era um padre católico, e ele estava lá preso, e ele deu a própria vida no lugar de um pai de família que ia ser colocado na câmara de gás, né. Então ele foi colocado, né, morreu de inanição no lugar desse pai de família, né? E tudo isso o Viktor Frankl, outra pessoa também que morreu na câmara de gás foi Edith Stein, né? Que é uma grande filósofa. Ela morreu também nos campos de concentração, louvando, né? Assim, e ele começou a se questionar como que, né? O que seria dessas pessoas que vamos dizer assim, aqui não tem nada, vamos dizer assim, material ou que seja visível para se alegrar. Para ele, as coisas, a pessoa que, por exemplo, que tem um legado, que tem uma família, que tem alguém para amar, que faz, que realiza, que, vamos dizer, se forma, ou que seja, realiza aquilo que deseja e tal, é sentido de vida. Isso é sentido de vida. No plano, vamos dizer assim, material, né, um plano visível, é sentido de vida, é um sentido que dá um propósito para cada um, né? No entanto, aquelas pessoas que estavam ali naquele campo de concentração, muitas vezes não tinham sentido visível, não tinha nenhuma razão para sobreviver, nenhuma razão para ser feliz. E o que fazia com que essa pessoa conseguisse permanecer viva e sã? Justamente ele foi identificando essa questão da fé.
quando uma pessoa não vê nada que possa se alegrar, não toca, não convive ainda, vamos dizer, aqui, né, com nada, mas dentro de si ela tem essa fé, ela crê num sentido derradeiro, um sentido, vamos dizer assim, transcendente, um supra-sentido, que é o que ele chama, né? Ele pôde, concordando com muitos filósofos da época, né? Século XX, teve muitos filósofos que tentaram resgatar essa noção de espiritualidade na filosofia. Ele trouxe, então, essa noção, essa conversa com a filosofia e com a teologia a respeito da existência de um supra-sentido que, na religião, pode ser denominado Deus. Então, essa fé nesse ser, nesse sentido derradeiro, esse fim último, é o que fazia com que muitos que não tinham razão nenhuma, vamos dizer assim, aparente para se alegrar, conseguissem ser felizes, conseguissem permanecer vivos, né? Então, assim que Viktor Frankl interpreta a questão da fé na logoterapia, né? Então, ele se dedica a abrir, né, para o diálogo com a fé dentro da clínica. Não tem problema falar de fé para ele. E quando a doutora Mariana Veiga ela fala sobre o sentido, ela pontua aqueles no campo de concentração que tinham, Frankl identificou, né? Os que sobreviveram foram aqueles prisioneiros que encontraram que tinham sentido. Eles não estavam encontrando ali o sentido do sofrimento, porque existia um sentido maior, latente. E aí eu queria deixar até um pouco mais, ilustrar o que é esse sentido, porque muitos ouvintes podem estar perguntando, mas qual é o meu sentido? A doutora falou, sentido último, supra-sentido, todos nós, né? Nosso supra-sentido está em Deus. Mas o que é o sentido de vida? Ele é único, ele é singular, ele é irrepetível. Ninguém compra um pouquinho de sentido para dar para o outro. Doutora Mariana não pode me dar o sentido dela. Então, sobre esse sentido de vida, nós também trabalhamos na clínica com o paciente, porque muitos não sabem que sabem encontrar sentido. Como encontrar sentido no campo de concentração? Amado ouvinte, já parou para pensar que todos nós temos nosso campo de concentração particular? O que é isso? Claro que não é como o Holocausto, Deus me livre, mas nós vivemos angústia, nós vivemos perdas, nós vivemos certas pessoas que atendemos pacientes na clínica, nos chegam em desespero. Né? Então, tudo isso são campos de concentração, metaforicamente falando. São essas angústias. Como encontrar sentidos? Gente, o sentido, segundo o pai, um psiquiatra vienense, pai da abordagem logoterapia, ele define que todo ser humano tem possibilidade de encontrar sentido através de, nós chamamos de caminhos. São os valores de atitude, são os valores criativo e os valores de experiência. Como ele encontrou sentido lá no campo de concentração? Dentro daquelas aberrações de sofrimento, ele imaginava, ele olhava para o céu e imaginava reencontrar a esposa que estava, ou seja, o amor salva, que estava em outro espaço só de mulheres, em outro campo. E também ele imaginava que ao sair dali, ele... e tudo isso a gente está falando de fé, viu? Se ele acreditou, ele imaginava, levava o pensamento para o coração e aquilo o animava a visualizar um futuro onde ele estaria falando tudo o que viveu para as pessoas. E assim fez. Ou seja, é um sentido de experiência que está naquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive do momento. Seja na natureza, seja junto com a família, são os nossos afetos, nossos vínculos construídos. Sentido encontrado
em caminhos criativos através do trabalho, daquilo que a gente realiza e entrega ao mundo. Né? Sentido através do caminho, valor de atitude é encontrar sentido apesar do sofrimento. Então, se você quiser saber mais sobre como encontrar sentido, recomendação aqui, buscar psicólogos que vão lhe ajudar, né, a tornar mais limpo, a tornar mais claro o seu caminho de encontro com sentido, porque isso é muito ímpar, isso é muito singular e tem a ver com a unicidade de cada ser humano. Voltando a mais perguntas, tenho aqui, doutora Mariana, como a fé humana pode oferecer respostas a questões que a razão não consegue alcançar? Bom, a fé, ela justamente ela vai além da razão, né? A razão é aquilo que a gente, vamos dizer assim, consegue supor, calcular, né? Usar da lógica, né? No entanto, a gente também não pode deixar de considerar, né? Inclusive a própria filosofia, né? Existem vários vieses da filosofia, por exemplo, a filosofia existencialista, a própria análise existencial, que é a usada pelo Viktor Frankl, outros também filósofos como Winsor-Anger, Martin Buber, são filósofos Hegel, Jaspers, são muitos filósofos que falam a respeito dessa questão da transcendência, do mistério, porque se nós entendemos que tudo que nós aprendemos e vemos nos laboratórios, eles aparecem em determinado momento, mas já existia e nós não sabíamos, nós devemos entender que existem muitas coisas que vão além daquilo que nós podemos calcular, vão além da nossa razão, porém existem, né? Então, conceber o mistério, conceber o transcendente, conceber que a minha razão não comporta tudo, é um ato de, vamos dizer assim, sanidade mental, de humildade, né? A fé, ela traz essa perspectiva de que eu não explico, vamos dizer assim, Deus, não explico a razão, muitas vezes, dos meus sofrimentos, porém, eu dou sentido, né, para aquilo que eu não sei explicar, porque a minha paz, a minha liberdade interior não está pautada somente naquilo que eu sei explicar. O Viktor Frankl, ele falava a respeito dessa questão do plano da biologia, que é uma visão, é uma lente da ciência. A biologia é uma forma de interpretação científica, né, da realidade. Mas se você for parar para olhar um pouquinho mais para a filosofia, para outros viés da ciência, nem tudo é explicável. E o berço da ciência é a própria filosofia. Então, ter fé é você ser coerente com aquilo que você entende, que muitas vezes você não vai saber explicar, mas está aí para aparecer em algum momento, ser revelado em algum momento, né? Eu acho que é por aí. Sim, perfeito. Voltando aqui ao programa Viver Bem, que é de Psicologia e Espiritualidade, é o programa aqui da Rádio Catedral, nossa amada rádio FM 106.7. Muitos me perguntam, inclusive lá na clínica mesmo, se no programa só tem psicólogos. Não, gente, se de repente houver interesse de ouvintes para falar sobre atendimento na área de enfermagem, nós convidamos o enfermeiro, como já tivemos. E já tivemos aqui também uma profissional da imagem. Estou lembrando do nome dela, mas ela veio trazendo a questão da beleza, de como a imagem é importante, falou dessa beleza interior e da exterior também, que afeta a estima, a autoestima, né? Ela pode... Então, vejam, basicamente os convidados são psicólogos, mas trazemos médicos, enfermeiros,
Personal Styles, né? Acho que foi essa jovem. Então, são pessoas que são convidadas mediante o interesse de nossos ouvintes. E tudo que trazemos, os temas, tem a ver com a saúde mental, porque o nosso foco é resgatar, é manter, a saúde mental, emocional do ser humano. E eu diria da humanidade, porque o mundo, com tanta desumanidade nas suas relações, acaba desumanizando as pessoas. E não é o mundo. Quem compõe o mundo? Não é cada um de nós? Então façamos a nossa parte. Que ninguém saia da nossa presença sem se sentir melhor. Isso é muito importante, que possamos acordar todos os dias tendo essa responsabilidade e sermos gratos, porque apesar da chuva, das enchentes, Deus é bom e existe um sol brilhando e pulsando no coração de cada ser humano. Nós acreditamos no poder da bondade humana. Com certeza. Por que estou falando tudo isso? Porque estamos no programa Viver Bem, o programa que ajuda a refletir sobre a vida que a gente tem. Hoje, com a doutora Mariana Veiga, abordando brilhantemente o tema como os psicólogos lidam com a religião e a fé de cada paciente. Temos a ouvinte Sandra Mota, ela que está bastante participativa, é da paróquia São Judas Tadeu, pergunta, doutora Mariana, por que as pessoas religiosas têm maior dificuldades de buscar atendimento psicológico? Olha, Sandra, eu fiquei aqui pensando, eu acho que isso aí é caso para uma dissertação de mestrado aí, né, para a gente poder fazer uma pesquisa para entender, né, o que acontece. Eu acho que hoje em dia essa afirmação ela não é real mais, talvez já tenha acontecido sim, tá? Porém, eu fiquei aqui tentando refletir se o caso de alguns com a prática religiosa, não sentirem a necessidade, tá, de buscar a psicoterapia, porque a religião acaba fazendo, às vezes, no sentido de trazer esse sentido de vida, né, que a gente chama. A religião, ela traz, isso aí é comprovado já, ela traz o sentido de vida. Ela traz para a pessoa, vamos dizer assim, uma nova perspectiva. Quando a pessoa ela tem uma religião ou uma prática, até mesmo no meu caso, eu sou missionária, eu trabalho na igreja, isso me traz bem-estar psicológico. Vou falar um pouquinho de mim só para poder ilustrar, né? Eu tive uma construção grande aí, um encontro de sentido de vida quando eu encontrei a minha comunidade, quando eu comecei a praticar as obras que eu faço lá dentro de apostolado, quando eu atendo voluntariamente, por exemplo, os dependentes químicos no ambulatório da Providência, que é uma instância da igreja. Isso me traz saúde mental. Eu consegui, por exemplo, o que antes eu podia chamar de um vazio existencial, até antes mesmo de eu me formar, eu vivi um pouco isso na minha vida como pessoa, né? A prática da religião e do que a gente chama de o trabalho dentro da igreja trouxe bem-estar psicológico para mim, saúde mental. Isso é fato, isso é comprovado, tá? Assim, os próprios profissionais falaram, quando eu fazia terapia e tudo, falavam, nossa, você está muito bem, né? Assim, antigamente, quando eu era bem mais jovem, né? Você realmente está ótimo. E foi a prática religiosa. Então tem esse lado que a gente pode entender que traz sentido de vida, que constrói, que traz, tira o vazio existencial, que traz bem-estar psicológico, né? Traz saúde mental. E também tem, talvez, aquele orgulho quando a pessoa ela tem um problema
E aí ela acha que ela não precisa. Tem muita gente que eu vejo, eu conheço, que diz que não precisa que psicólogo é coisa para maluco, né? Não é isso, né? A pessoa, ela muitas vezes, eu mesma faço terapia quando eu preciso. Eu faço terapia, tem hora que eu levo alta, tem hora que eu faço terapia, tem hora que eu sinto que eu preciso me tratar. E isso é muito importante para mim, independente da minha religião, da minha profissão, né? Então, se existe um preconceito, né? Assim, eu acho que hoje está caindo um pouquinho isso, porque nas próprias comunidades e paróquias, o próprio padre indica, olha, meu filho, acho que você tem que fazer terapia, né? A pessoa vai se confessar, não, meu filho, acho que você tem que fazer terapia, porque você está precisando tratar da sua ansiedade, ou que seja. Então, eu acho que hoje está melhorando isso, sim. Tá sim, e há uma desconstrução do antigo preconceito, ainda que a gente vê algumas resistências, né? Mas quando se conhece, de fato, como a ciência, a ciência psicologia atua, graças a Deus, e aí eu vou voltar aqui para a pergunta da pessoa, da ouvinte Sandra Mota, né? Isso vem caindo, sendo descortinado, e nós temos muitos sacerdotes, pessoas religiosas, consagradas, como a doutora Mariana, que estudam a ciência psicologia, buscam estudar, se tornarem psicólogos, inclusive para ajudar e ter essa distinção mesmo, né? Uma coisa é a direção espiritual, tá ali, e outra coisa é o sacerdote ou religioso identificar que aquela queixa que está trazendo sofrimento para aquela pessoa humana é da ordem da ciência psicologia. Então, não que as pessoas religiosas tenham, né? Talvez isso a gente passa. A sociedade tem esse olhar, porque a própria sociedade, nós olhamos um sacerdote, esquecemos que ele é uma pessoa humana. Parece que não tem, o padre, ninguém pergunta como é que estão os seus problemas, como o senhor está, as pessoas pedem a bênção e já vai colocando os seus próprios problemas para o sacerdote. Então, o sacerdote fica um pote, mas ele é ser humano, não é um super-homem. E a consagrada não é a Mulher Maravilha. Então, precisamos lembrar que algumas das vezes as dificuldades estão na nossa forma de ver. Olhar aquela pessoa do religioso como uma pessoa que não tem problema, já está lá, está tão ligado a Deus que não tem problema nenhum. Não, todos nós temos que olhar a pessoa do religioso como pessoa humana. Na clínica mesmo, que eu e a doutora Mariana Veiga trabalhamos, temos muitos pacientes religiosos, uns chegam com hábito, né? Então tem a identificação, ou seja, ali nós não estamos atendendo o religioso, a religiosa, estamos atendendo a pessoa humana desta distinção que é ser religioso. Olha, uma pergunta simples, ao mesmo tempo não fácil de entender, que é: o que é espiritualidade, doutora Mariana? Então, a espiritualidade, ela não é a mesma coisa que religiosidade. Né? A espiritualidade, ela é ela pode ser aplicada sem a introdução da religião, né? Espiritualidade muitas vezes usado esse termo até para a forma com que a pessoa ela age, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que tem, vamos dizer assim, uma empatia maior. Então, assim, a espiritualidade ela é vista como uma forma de você praticar a sua forma de vida, você praticar assim, coisas que te trazem, né, assim, esse cunho mais transcendente, né, vamos dizer assim, né, doutora? Sim. Me ajuda aí, eu acho que é mais ou menos, eu estou com dificuldade de explicar. Né?
Não, você está explicando brilhantemente, porque a doutora Mariana está falando da expressão. Isso. A espiritualidade é a nossa expressão da fé. Isso. Né? Da fé daquilo que a gente acredita, da nossa religião. O ser humano é um ser espiritual, ou seja, ele tem uma capacidade única de se movimentar dentro daquilo do seu ser espiritual. Nós temos 3 dimensões, eu lembrei bem, foi bom você falar isso para eu lembrar, né? O Frankl entende, assim, a gente não pode olhar para o ser humano como só corpo e mente. Nós temos corpo, mente e espírito, né? E a nossa dimensão espiritual é o que nos difere dos animais normais, os outros animais, né? Nós temos essa vamos dizer assim, essa capacidade, até pelo nosso cérebro, nós temos um córtex pré-frontal, né, que nos difere, né, dos outros animais. Então, nós temos esse lado espiritual. Né? Essa capacidade de escolher entre o que é bom, o que não é bom, entre o bem e o mal, entre o belo, né, assim, que é belo por excelência, né, no sentido, não no sentido fútil da coisa, né, mas o que é um estrago e o que é uma coisa bonita, né, isso a gente pode diferenciar, é diferente, né, você ter esse olhar, né, lógico que os animais também têm, mas nós temos esse além, e a espiritualidade é a vivência, vamos dizer assim, da sua humanidade em potencial, de você transcender, né? Se eu entendo, por exemplo, que eu viver a caridade, fazer o bem para o outro, eu me dedicar, eu já estou praticando uma noção de espiritualidade na minha vida, né? Isso não necessariamente é a minha religião. Então, eu praticar a espiritualidade é uma coisa mais ampla, né? A religiosidade ela já está mais ligada a essa questão doutrinal, de um credo religioso, né? Por aí. Quando a doutora Mariana, só para complementar aqui, por incrível que pareça, doutora Mariana, nosso programa já chegou ao final. Ai, meu Deus, que a gente quer falar mais, queremos falar mais. Mas eu, me apropriando da expressão que ela falou, o ser humano tridimensional e compõe, né, uma das dimensões é a dimensão da espiritualidade, eu diria que é a dimensão especificamente humana, a espiritualidade, que abrange, que compõe a consciência, a liberdade da vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida. E a consciência é a bússola. Ou seja, é o que nos orienta. Isso compõe a espiritualidade do ser humano. Somos seres espirituais e cada um de nós tem a sua religião que expressamos através da nossa espiritualidade. Fechando o programa de hoje, agradecendo a brilhante participação da doutora Mariana Veiga, que é da comunidade Shalom, que é especialista em logoterapia, mestranda, já terminando e entrando para o doutorado, se Deus quiser, e a gente torcendo aqui por isso. E agradecer a toda a equipe técnica de produção da nossa querida Rádio Catedral. Eu gostaria de pedir à doutora Mariana que dê seus contatos, que deixe uma frase aqui aos nossos ouvintes. Eu queria mais uma vez também agradecer muito essa oportunidade, né? Fico muito feliz, né, dessa confiança, doutora. Muito obrigada pela rádio, por todos, né, vocês que nos ouviram aqui, né? Bom, o meu Instagram é @MarianaSeabra-Veiga, tá? Mariana Seabra com S, tá? Seabra-Veiga. E o meu contato de WhatsApp é 21 98625 1000, né? Como a doutora falou, eu sou colaboradora da clínica Victor Frankl, né, que fica no Largo do Machado, a gente já dá sempre o endereço aqui, né? Então, repetindo, se precisar, pode ligar para a clínica ou pode me chamar também direto no meu Instagram ou no Instagram da clínica, tá? Meu telefone é 98625 1000, repetindo, 98625 1000.
Obrigada. E o nosso WhatsApp da Clínica Vitor Frankl, a clínica é composta por 16 psicólogos, especialistas em logoterapia, católicos, não fazemos distinção nem da fé, nem da religião, mas todos nós somos católicos, temos um médico psiquiatra também, que é católico, diácono, e temos uma neuropsicóloga também. Então, somos 18 e funcionamos aqui pertinho da Rádio Catedral. Nosso WhatsApp é o 995066463 e se perder, só entrar em contato aqui com a rádio que eles gentilmente repassarão. Quero agradecer a doutora Mariana, quero agradecer a toda a equipe da rádio e a você, ouvinte, que permanece com a gente, pertinho do nosso coração e nos ajuda a viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.